Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos e amigos. Como vocês estão hoje? Tudo bem com vocês? A palavra de Deus nessa tarde, ela está no Evangelho de Mateus 14, capítulo 14. Estamos falando muito do Evangelho, né? Graças a Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiro. 14, 13 a 21, fala assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada, despede a multidão para que não vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dá-lhe voz de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Em outro evangelho fala: Mas que é isso para tantos? 5 pães e 2 peixes para a multidão. E ele diz: Trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, saciaram, levantaram 2 pedaços que sobejaram, 12 alcofas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Qual o tema? Talvez você estava esperando um tema, né? Mas o tema é outro que o Senhor nos deu: tempo de providência de milagres. Talvez você já ouviu a primeira multiplicação dos pães, ou coisa parecida, o milagre da multiplicação. Mas Deus nos deu essa palavra: tempo de providência de milagres. Versículo 13: A preferência de Jesus não era a multidão, alvoroço. Ele apreciava lugares ermos, tranquilos. Ele fala assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Ele não gostava da multidão. Ele tinha que atender a multidão, ele atendia sempre que precisava, mas ele gostava de ficar num lugar mais calmo, porque a vida dele era uma vida de comunhão, constantemente conversava com Deus, falava com Deus, estava em contato, buscando a direção dele, tendo a direção dele para cada passo da vida dele. Pois ele anelava pela presença, pelo diálogo com o Pai, como você e eu, amado, temos que anelar. Eu tenho sentido uma cidade grande, eu tenho sentido muita falta, muita sede de conhecer mais, de buscar mais, de orar mais, de estar mais para o Senhor. Eu creio que isso procede do Senhor, que você esteja sentindo mesmo. Versículo 14. E Jesus, ouvindo, viu uma grande multidão. Jesus saindo, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Por outro lado, ele tinha compaixão, pois grande parte dali eram pessoas necessitadas. Pessoas que estavam indo atrás de Jesus não eram pessoas abastadas, pessoas boas, pessoas necessitadas. Pessoas necessitadas de cura, de alimento, de paz, de alegria. O propósito principal de Jesus, versículo 15: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. O propósito principal de Jesus era preparar os seus discípulos. Vocês não pensem que Jesus estava ali atendendo a multidão e ele estava ali o tempo inteiro ensinando os discípulos. O propósito principal de Jesus, guarde no seu coração isso, vai facilitar você quando ler a palavra do Evangelho. O propósito número 1 de Jesus era preparar os seus discípulos. Pode notar isso em toda situação, você vai encontrar isso, vai perceber isso. Então aqui o propósito dele era preparar os discípulos para a grande obra de evangelização. E aqui ele está provando. Tudo está provando. E eles falaram: Mas Senhor, despede a multidão, o lugar hoje é tarde, vamos para os aldeias comigo. O que Jesus falou? Jesus falou assim: Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dá-lhes voz de comer. Botou ele em aperto. Dá eles de comer como? Aonde que vão aquele monte de alimento para 5.000 pessoas, ali de crianças e mulheres? Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Senhor, não precisamos fazer nada. Né? E outras vezes falaram: Para que isso? Mas como que vão arrumar alimento? Eles falaram em outra ocasião para esse povo todo aqui. Com eles não tinha condição de fazer isso. Jesus mostra para os discípulos de antemão o que eles deveriam fazer após o Pai. Então ele está preparando para eles: Olha, quando eu subir, vocês vão ter que fazer assim, vocês vão se virar como eles fizeram em outras situações.
não idêntica, mas vemos Jesus ele resolvendo os problemas. Impossível a multidão resolver. O povo ele resolveram. Seguir à risca o ensino de Jesus e a vida de Jesus e os sinais ele operou. Deus operou através dos apóstolos também. Tá certo, pessoal? Mas os discípulos revelaram aqui que ainda não estavam preparados para tamanha responsabilidade. Versículo 17. Quando eles falaram, temos aqui só 5 pães e 2 peixes, Senhor. Versículo 18. Disse Jesus, trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão sentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, abençoou a partir dos pães, Deus aos discípulos da multidão. Simples assim. Pegou aqueles 5 pães ali, 2 peixes, orou a Deus. A Bíblia não fala detalhes, mas na verdade que aqueles 5 pães e 2 peixes simplesmente aumentou 5 mil, ou seja, cada um para 5 para 1000, 5 mil vezes. E todos comeram, saciou 12 cestos de alcanha, 5 mil homens e mulheres e crianças, e sobrou 12 cestos alcofas cheias de pão e peixe. Tá bom, pessoal? Jesus revela ao discípulo o seu lado divino. Apesar de homem, ele era o Deus dos impossíveis. Então ali eles viram que não estava diante só do homem Jesus, mas do Deus Jesus. Era Deus, homem e Deus ao mesmo tempo. Como ele mesmo falou, eu e o Pai somos um. Correto, pessoal? Versículo 21. E os que comeram foram quase 5 mil homens, além das mulheres e crianças. Apenas 5 pães e 2 peixes. Ele alimenta mais de 5 mil homens. Não podemos, em hipótese alguma, duvidar da providência de Deus. Por isso o tempo que nós colocamos, tempo de providência e milagres. Os discípulos viveram ali. E eu quero profetizar aqui para você, meu irmão, que está ouvindo. Eu não tinha programado falar isso. Nós estamos chegando, nos aproximando. Eu sinto a presença de Deus aqui. Nós estamos chegando num tempo onde nós veremos coisas grandes acontecer. Porque nós estamos chegando num tempo como nunca houve na história desse país. Guarde isso aí, anote isso aí. Como nunca houve na história desse país, um grande avivamento dessa nação, onde sinais semelhantes a esse vão acontecer. Porque Jesus falou, estes sinais seguirão os que creem. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E a Bíblia diz que esses sinais seguiriam os que creem. E olhem em Atos dos Apóstolos que aconteceu. E na medida que o povo de Deus se humilhar, se arrepender, e buscar e se converter, começando das lideranças, e mudar de vida, e entregar a vida ao Senhor, 100% para o Evangelho, amando o próximo, entregando aquilo que Deus manda. Vou entregar outra palavra sobre isso hoje ainda, talvez. Não tendo medo de entregar a profecia de Deus, e se convertendo dos maus caminhos. Deus vai operar coisas grandiosas, e quem viver, verá. Deus falou no seu coração? Você foi abençoado? Então por que você vai guardar para você essa mensagem? Faz como eu faço. Quando eu recebo uma bênção de Deus, você viu aí virar de ano, entreguei uma mensagem aí sobre a despertar do crente para mais de 40 grupos. Compartilha você também com essa palavra, tá bom? Não guarde para você não. Deus falou no seu coração, uma mensagem, uma frase, uma expressão, entrega, compartilha. Se inscreva no canal. Nos ajude, dá o seu like aí, porque vai te cobrar alguma coisa, vai te custar para você dar um like. Fazer um comentáriozinho aí, compartilhar vai te custar. Ajuda o canal a crescer. Esse canal vai longe, mas acredite. Deus está conosco. A paz do Senhor. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.